Cloudbot, não se fala de outra coisa, né? Ele tá ali no top 1 ali dos mais falados, tanto nos trends do X, quanto no Google, quanto no... Enfim, não se fala de outra coisa. Aqui é o repositório oficial deles, né? Aqui podemos ver que é a licença MIT, que é a open source. Maravilha. Então, você pode instalar localmente, pode modificar, pode fazer fork, pode ver aqui que tem já quase 6.000 forks. Estou fazendo esse vídeo dia 26. Só que... E ele foi... ele estava com uma versão beta, só que agora foi lançado a versão já oficial. Foi lançado ontem, acredito, ou há 2 dias atrás, a atualização oficial. Mas já é um repositório que já tem aqui, eu tava dando uma olhada, uma hora, ele já tá... assim, é uma aplicação, vamos primeiro fazer uma leitura breve aqui. É uma aplicação de agente, de IA, que você pode rodar localmente, ou pode rodar num servidor, pode rodar numa VPS, no que for. Eu já instalei, inclusive, aqui num servidorzinho não, um computador um pouco antigo, Linux, que eu tenho aqui para fazer algumas coisas. Eu instalei, testei, inclusive você pode usar algumas LLMs que são gratuitas, como que rodam no Llama, ou enfim, até via API também, APIs gratuitas. Eu vou mostrar tudo nesse vídeo, pelo menos algum caminho para que dê pelo menos alguns insights para que a gente entenda quais são os principais casos de uso, né? Que é o principal. Você quer um agente rodando localmente, é claro, assim, pensando em segurança, eu vi muitas pessoas falando no Reddit que é péssimo para segurança, então, pô, não roda, né? Vamos fazer o seguinte, não vamos rodar no nosso computador pessoal, vamos rodar, se for para rodar localmente, vamos rodar numa máquina virtual, ou vamos rodar num Docker, ou vamos rodar num computadorzinho, aquele que você tem ali no, sabe, um laptop antigo, um, um servidor antigo, um computador mesmo antigo, que você possa, não vá colocar muitas coisas, e também não deixa ele aberto para sua rede, né? Tomando essas precauções, acredito que seja um agente, tanto que o código-fonte dele está todo aqui para examinarmos, então é bem tranquilo. Tem atualização de duas semanas atrás, mas eu vi também que tinha de atualização de 2 meses, aqui, 2 meses. Então foi aquele, já criaram uma licença há 2 meses atrás, então já é um projeto, assim, é um projeto bem novo, né, de 2 meses, mas que foi bem rápido de lançarem o beta. Já tinha um pessoal no Reddit testando esse beta. Eu tava por dentro ali um pouco do fórum e já tinha um pessoal testando esse beta há pelo menos umas 3 ou 4 semanas. Isso aqui então é o repositório oficial, dá para quem se interessa, claro, pelo que eu vejo nas estatísticas aqui, o pessoal que se interessa por esse tipo de conteúdo já é um pessoal de intermediário para avançado, mas eu vou tentar fazer pelo menos uma leitura assim, que seja também englobar um público mais que não seja um público mais iniciante, né? Então você pode instalar por NPM, tem que ter obrigatoriamente o Node instalado, né? Que eu acredito que a maioria de nós temos aqui. Então, se não tiver, é só instalar o Node também, só pesquisar no Google pelo Node ou pelo NPM. Pode instalar pelo PNPM também, que é uma outra maneira de instalar com o Node. Aqui a gente vê, olha, o lançamento dele, assim, em novembro de 2025, aí foi passando o tempo, né? Foram 2 meses atrás, já estamos já quase no final de janeiro, e aí, ok, de um dia para o outro deu esse pulo. Lindo, né? Lindo. Então vou tentar, eu já instalei localmente. Só que agora vamos fazer uma instalação numa VPS pra gente dar uma olhada e ver como fica. Ele tem um site oficial também que tem você pode instalar por um curl. É só procurar. O nome é CloudBot, né? A pronúncia é bem parecida com Cloud, que é o Cloud, o Cloudão, nosso amigo Cloudão da Anthropic. Mas não sei por qual motivo, mas é claro que tem um motivo por trás de terem escolhido esse nome, mas vamos lá. Só pesquisar no Google por Cloud com W, né? CloudBot. E esse primeiro aqui, CloudBot, Cloud.bot, né? .bot,
que é o site já oficial. Tem aqui também algumas outras leituras, e aqui tem o... você pode escolher, eu estou usando o Windows aqui, né? Mas nós vamos instalar numa VPS Linux, então você pode mudar aqui o seu sistema e para Mac e Linux, ele vai instalar para um curl, ou para o Windows, que ele vai instalar pelo PowerShell. Então, de todo jeito, vamos colocar aqui Mac e Linux. Primeiro, vamos criar o servidor. Eu já tenho alguns servidores aqui criados. O que eu sempre recomendo e sempre uso é a Hetzner. Então, eu já estou aqui no site oficial da Hetzner. Eu vou colocar uma descrição também com cupom de desconto, se você ainda não tem um servidor. Claro que a maioria aqui dos youtubers brasileiros, eles vão empurrar daquele outro servidor, né? Que eu não posso falar o nome, não vou falar o nome. Mas a Hetzner, assim, preço é sensacional aqui, $4. Eu coloquei aqui um servidorzinho, o custo-benefício, né? Que você pode escolher também um servidor dedicado ou um servidor compartilhado, mas vamos colocar um servidor compartilhado, não tem problema. Então, a AMD com 2 V-cores, 2 núcleos e 4 GB de RAM vai rodar muito bem para o que nós precisamos. Você pode escolher aqui, nesse momento só tem Nuremberg e Helsinki, e o preço bem parecido, o preço mesmo, né? Na verdade. A diferença grande da Hetzner para esses outros servidores de VPS, sendo bem breve, né? É que a Hetzner oferece alguns serviços, tanto IPv6 quanto firewalls e backups também. Eles oferecem a um preço bem interessante, bem competitivo. Eu posso adicionar aqui um backup que vai acrescentar 50 cents, não, 70 cents aqui, saca? Mensalmente, ele vai fazer um backup por dia e guarda o backup por 7 dias. Mas aqui é só para experimentar, eu não vou usar o backup, mas é essencial que você tenha sempre um backup diário do seu servidor para, enfim, qualquer tipo de eventual problema, qualquer lançamento que você faça e precise fazer um rollback, ou você vai ter ali o seu backup para você. Então é um diferencial muito grande na Hetzner para esses outros que cobram quase o valor inteiro ali. Às vezes tem uma pegadinha que você é assinado por 2 anos, você vai pagar R$ 40 por mês, numa VPS bem parecida, mas talvez aqui nós temos também aqui um servidor de 4 núcleos e 8 GB de RAM por 6,50, sabe? É mínimo, sai tudo bem, assim, pensando que multiplicando aí por dólar e tal, vai sair quase uns 50, um pouquinho menos de reais, porque você tem que pagar também algumas taxas de impostos, mas vamos colocar esse CX23, que está saindo a $4. Bom, dito isso, vou escolher o Ubuntu 24, maravilha. Tudo isso está ok. Você pode gerar aquela chave SSH, que é um ponto pub ou alguma coisa, mas eu não vou fazer isso nesse momento. Também não vou fazer firewall. Talvez o firewall você pode abrir só as portas ali, uma porta 80, que é a porta HTTP, uma porta 446, enfim. Mas também nós já temos vídeos aqui no canal ensinando a configurar firewalls e tudo mais. Então vou deixar aqui bem básico mesmo. Escolher aqui o nome do servidor, vai ser caramba, esqueci o nome do Crowd. Crowd? Não, Crowd. Pronto, tô pronto. Esse aqui. Tá. Se eu apertar o Del, eu já tenho aqui alguns atalhos. Essa tela tá um pouco grande porque tem alguns links aqui em cima que, obviamente, eu tô camuflando, e como esse vídeo vai ser um vídeo direto, sem edição, então vamos fazer assim, dessa forma. Vou criar e comprar o servidor, vai estar aqui, ele está criando o servidor, esse aqui é o IP, e todo aquele processo que nós já sabemos. Automaticamente, vou mudar aqui para esse CrowdBot. Eu coloquei aqui algumas APIs que nós vamos precisar, por exemplo,
para um caso de uso, se você quiser fazer gerar vídeos de forma automática, você pode pegar uma API ali da Eleven Labs, do Gemini também, se você quiser usar um Vue 3, né, ou um Nano Banana, então é legal também ter. E o pulo do gato são esses dois, assim, o Z.ai, que é o que ele te dá as APIs do GLM, inclusive o GLM é um modelo de linguagem, né, como o ChatGPT, como o Claude, mas inclusive tem alguns modelos do GLM que são gratuitos. Nós vamos entrar depois ali nesse site para explorar, e o Open Router também é como se fosse um nome, né, um roteador de APIs. Você paga um valor ali e você pode escolher qualquer tipo de API, pelo menos as principais, né? Então você pode escolher também entre Claude, ChatGPT, Mistral, DeepSeek, e ele também tem LLMs que são gratuitas. Então, tanto o Z.ai quanto o Open Router, você pode usar de forma gratuita algumas LLMs. Vamos voltar aqui para o nosso, para ver se já foi instalado, já está rodando, então perfeito. Já está aqui o nosso servidor rodando na Hetzner. E aí você pode abrir o seu principal, se você estiver usando Mac ou Linux. Eu infelizmente não estou usando aqui nesse momento, então vou usar eu vou usar aqui o Moba Xterm, mas pode usar pode dizer, qualquer um de terminal, né, que você consiga acessar via SSH, né? Então vamos colocar aqui o SSH. Aqui é só copiar o nosso IP e aí vamos voltar para lá. Cola nosso IP aqui, username geralmente na Hetzner, o padrão, se você não mudou, vai ser root. Então você coloca ali o username no root e vai conectar, e ele vai pedir a senha, claro. Então aqui na própria Hetzner, você consegue pelo rescue e reset root password. Aí ele vai resetar aqui o password. Claro que assim, isso como é teste, eu vou apagar depois desse servidor e vou apagar todas essas chaves que eu vou gerar. Então, sem problema de esconder tudo isso. Então, ele, beleza, gerou aqui nosso usuário root e nossa senha essa aqui. Aí vamos voltar lá pro Moba Xterm ou qualquer operador de terminal SSH, conecta e naturalmente é uma conexão nova, ele detectou, vou aceitar os termos ali, vai pedir o password e aí a gente cola nosso password, ele não aparece, ou cola ou digita e dá um enter e ele vai perguntar se quer salvar, salvou, entrou aqui. Entrou como root, então não precisamos nem botar um sudo su, que ele já tá como root. Se fôssemos criar qualquer outro usuário, seria legal botar um sudo su ou, enfim, ou entrar no sudo, primeira coisa, servidor novo, né? Sudo pt update e upgrade -y para ele fazer logo o update de tudo que está instalado e o upgrade e ficar com o servidor bem atualizado, né? Então temos aqui, dá para ver que o nosso servidor tem 4 GB de RAM, né? E o disco de 40 GB, eu acho, que eu creio. Eu gosto do Moba Xterm, que ele tem essas referências, quanto ele tá usando de CPU, enfim. Tá aqui, tá pronto. Vou dar um clear para ficar bonitinho. E vamos seguir. Então agora o jeito mais fácil, você volta lá Não é esse? Ah, tá, aqui. No CloudBot e copia. Já escolhi aqui Mac e Linux. Copia esse comando aqui, que é um curl, que ele vai instalar de forma automática. Eu acredito que ele vai instalar também o Node, tá vendo? Isso, ele vai instalar também o Node, caso não tenha. Como eu não tenho o Node, ele vai instalar também de uma forma... vai instalar primeiro o Node e depois vai instalar o CloudBot. Então tá aqui, você consegue ver todo esse esquema aqui, quanto tá usando de CPU, quanto tá usando de memória. Tá zero, né? Nossa máquina virtual tá zero. Depois, como eu ainda não instalei em uma VPS, eu não sei como vai ser depois para acessar essa VPS de uma forma segura, mas problema algum.
Vou dar uma pausa aqui no vídeo, como eu não vou fazer edição, vou dar uma pausa até que ele instale aqui e volto exatamente do momento que nós estamos. Então, beleza, amigos. Voltando aqui, foi bem rapidinho a instalação, não passou nem 1 minuto. Isso porque ele instalou o Node, instalou o Git, para depois instalar o CloudBot. Então, beleza, instalou esses três, então já está rodando aqui o CloudBot. Podemos ver aqui que não está ocupando quase nada de memória RAM, menos de 600K. E também ocupou, sei lá, 4% então ocupou 400 mega de instalação. Tá bem, então ok. Aqui é um disclaimer, né, falando que você tem compreensão que é algo de grande risco e tal. Bota assim, continua. E vou botar um quick start aqui para que siga, para que a gente siga nessa instalação. E aqui você vai escolher o modelo de LLM que você vai usar junto com o agente, né? Que o CloudBot é um agente. E aqui você pode escolher o seu modelo de LLM. Claro que assim, o ideal seria botar o de Anthropic, que são atualmente os melhores modelos. O Claude Opus, que ele vai rodar inclusive com o CLI. Pode botar também o OpenAI 5 ponto alguma coisa. E tem todos os outros, né? Queen, Mistral, Minimax, Vanity, do Google, Gemini, Copilot, enfim. Tem OpenRouter, que é maravilha, que nós vamos usar. Mas nesse momento o ZAI, que ele usa GLM, é o que nós vamos usar nesse momento. Então vamos lá. Só para pesquisar aqui no Google ZAI, né? Não tem muito mistério. Então ZAI API, né? ZAI API. A gente pesquisa aqui. Aí API e vamos entrar direto no site aqui para entrar direto na API. Então, aqui tem a base bem comparativa, tranquilo. Esse modelo GLM 4.7 é bem parecido, assim, com o Cloud Opus. Assim, claro, eu acredito que não, porque eu uso bastante o Opus Thinking e é sensacional. Pelo menos para programação e o Cloud Code, eu tenho usado, mas assim, comparativamente, claro que não deve ser a mesma coisa, eu posso dizer isso porque eu ainda não usei o GLM, mas vamos testar. E o preço também é baratinho, tá aqui o primeiro mês $3, ou para os primeiros 4 meses você vai pagar 8,1, né, $8,10. Pô, maravilha, sabe? Então, e o segundo mês já vai para 18, mas é bem baratinho também para quem quiser testar. Só que ele também tem alguns modelos que são gratuitos. Então, nós vamos aqui na API aqui, deixa eu... Pronto, é porque eu coloquei sempre... Deixa eu voltar aqui. Pronto, beleza. GLM e tal, tem aqui os preços, não vamos assinar nada agora, vamos aqui na API, gerar uma API nova. Vamos botar aqui nome CloudBot. Confirma, ele vai gerar aqui a nossa API. Então, beleza, gerou nossa API. Então, vamos copiar. Volta lá pro nosso terminal. Escolhemos ZAI. Vamos colocar a API key. Botão direito, copiou, cola a nossa API key aqui. Então, qual vai ser o... Aqui a gente escolhe o modelo. Ele tem alguns modelos que são gratuitos. Deixa eu conseguir... Rate limits... Ele tem alguns modelos que são gratuitos. Deixa eu lembrar onde é que eles ficam. Story, Model Pricing. Tá, Model Pricing. Obviamente deve ser esse aqui. Aqui tem os preços, assim, o modelo mais avançado, que é o GLM 4.7, que é o base, que é o que fica ali concorrendo com o Cloud, dizem eles, né? Esse benchmark deles, eu não sei de onde que vem isso, mas tudo bem. Custa, pô, 0,6 para 1 milhão de tokens de input, 0,11 de cache e output de 2 alguma coisa. Aí tem o flash deles, que 0,07, assim, muito barato. Eu não vou assinar agora, mas eu pretendo em algum momento assinar. E tem os modelos gratuitos aqui, que é o GLM 4.7 Flash, gratuito, 4.6V, 4.5 Flash. Esses flashes aqui são gratuitos.
Então, maravilha. Vamos procurar para algum deles se tem algum flash aqui, ó. 4.5 flash. Tem. Aí é o que nós vamos escolher. Que se usarmos o indicado, né? O default, ele vai botar o 4.7, que é aquele lá que é o principal, que é o mais caro. E ainda assim é bem barato comparado com o Anthropic, que é porra, irrisório esse preço, porque o do Anthropic é muito caro mesmo. Sim, mas vamos lá, vamos botar esse 4.5 flash que é e reasoning ainda, né? Que ele ainda, ainda pensa, vamos dizer assim. E aqui tem algumas opções para conectarmos o nosso agente, para a gente poder se comunicar, não necessariamente direto no computador. No computador também, nós vamos conseguir nos comunicar com ele via. Você tem uma UI, né, um front-end ali que você abre no browser, mas você consegue também conectar com o Discord ou o WhatsApp, mas assim, um disclaimer também, se você for conectar, ele não usa API oficial, então corre um grande risco de banimento se você for conectar o WhatsApp. Então seria legal você usar um número que não seja seu número principal, que se você for banido, sabe, não vai fazer a minha diferença. Se você não tem um número para isso, tem alguns sites que inclusive vendem aí um eSIM exclusivamente para isso, para quem trabalha principalmente com marketing digital e precisa de toda hora estar sendo banido, ou para quem não usa uma API oficial. Mas vamos. Tá, tudo bem. Tô falando pra caramba aqui, vamos lá. Entre Discord e Telegram, vou usar o Telegram, então vamos lá. Telegram, e aí nós temos que criar um bot no Telegram. O que nós fazemos aqui? Abrindo o Telegram, vai ter aqui a areazinha de pesquisa, eu tirei para poupar aqui alguns canais que eu sigo, e só procurar por Botfather. Abrindo esse Botfather, nós vamos criar o nosso bot. Então é barra new, bota para iniciar, né? Barra new, cadê? New game não, new bot. Isso, new bot. Aí ele vai falar o nome do bot, vamos botar CrowdBot, que é o nome que vai aparecer, e agora vai ser o nome do próprio Telegram. Então vamos botar Crowd 1122, porque tem milhões de nomes. YouTube, pronto, tá bom. Que vai ser só o bot aqui de teste nosso. Então ele vai. Para não correr o risco, né? E. Ah tá, tem que terminar em bot no final dele. Então, Crowd 122, YouTube, bot. Pronto. E aí você cria o seu bot aqui. Criou o seu bot. Ele vai automaticamente gerar uma API aqui, uma API key. Você clica para copiar, copiou. Então tá aqui. É só voltar lá. Ele pede então agora para entrar com, com a API do bot do Telegram que você acabou de criar. Beleza? Você colei ali minha API. E ele já passou aqui para a próxima. Você quer instalar skills? Eu tinha instalado algumas skills que são interessantes. Eu vou instalar algumas skills aqui. Homebrew Store. Tá. Vamos instalar. Qual que você vai preferir? O BAN, PNPN ou NPM? Vou botar o NPM, que é o Node a raiz mesmo, clássico. O PNPM. E aqui tem algumas skills que você pode instalar, que é o OnePassword, enfim. Aí depois cada um dá uma olhada aí, dá para modificar também, instalar e apagar, mas pelo que eu vi aqui, esse Cloud Hub é um hub também de várias skills que você consegue, que eles atualizam, tem atualizado naturalmente, então ele vai buscar lá no GitHub oficial do CloudBot. Então, vou instalar esse. Só você vai modificando, né, com setinha para cima e para baixo, como qualquer terminal, e aperta o espaço para marcar. Gemini, vou instalar Gemini CLI também. Não, Himalaia não. Tinha algum aqui que eu achei bem interessante, que é o para fazer scrap. É o Bird, não. O Bird, não. Esse Bird é para você consegue fazer scrap de UX, né, do Twitter e postar, mas não é o meu. Você consegue fazer também. Esse aqui é o Blog Watcher. Você consegue fazer RSS. Esse aqui acho que é legal também de instalar.
Isso vai do uso de cada um, né? Então, assim, eu quero fazer scrap, eu quero que o bot tenha essa. é, Tenha essa. E aí vale a pena de cada um dar uma olhada. Como eu tô fazendo assim, não, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas já está, né? Vou talvez tentar direto. Então, vou instalar o Nano Banana Pro, Nano PDF não, Obsidian eu uso também, mas eu não tenho nesse terminal também, então não vou usar o Obsidian. OpenAI Whisper, que é para fazer speech to text, né? De fala para texto. Também não vou. Copy, tal. Tinha mais alguma outra coisa. Summarize. É, esse Summarize acho que é interessante, que ele consegue fazer resumo, relatório de URLs, de podcast. É interessante também para o que eu preciso. ThinkSmith, tá. Tá, o Vue 3, o Sora, para quem quiser fazer esse tipo de automação com o vídeo, e é também um caso de uso bem interessante, aí você vai instalar depois aqui dentro esse Cloud Hub. Aí você consegue instalar outras skills. Então, por isso que é interessante instalar esse Cloud Hub. E para mim é isso, dá um Enter, vai seguindo, ele vai instalando as skills que eu escolhi. Falhou. O que houve? Brew. Eu tenho que instalar um tal de Brew. Cara, eu não vou instalar essa porra agora, não. Foi mal, galera. Vamos seguir. Tá, vou instalar agora o Google Place. O Google Place, se eu não me engano, pra. Eu acho que é pra fazer. Você consegue fazer scrap. Não, assim, tem. É uma API oficial do Google, mas você consegue fazer scrap do Google Maps. Acho que Google Earth também. Então, para quem for fazer scrap disso, é interessante também. Mas primeiro vamos fazer um Gemini API. Vamos pesquisar aqui no Google por Gemini API para criar uma API do Gemini. E aí do Google AI Studio, a gente consegue criar uma API só para todos os serviços do Google. E aí é claro que vamos ter que entrar depois no Google for Develops para criar um projeto e habilitar lá. E geralmente o Google dá assim, é cobrado, claro, mas geralmente o Google dá para esses outros casos assim de API que como esse é, o, o Places é cobrado, mas geralmente o Google dá ali um período de teste para você usar com algum um bônus, assim, acredito que sejam uns $300 ou algo do tipo. Vamos começar, tudo mais, e aqui, get API Key, né? Vamos lá, falando em português mesmo. Eu já tenho uma aqui, que eu criei para algum outro projeto, mas independente disso, vamos criar uma chave API. Se você não tiver um projeto criado, você pode criar um projeto aqui, então vamos criar aqui um projeto CrowdBot. Estou sempre confundindo com Crew, mas tudo bem. Cria o projeto e a partir desse projeto vamos criar nossa API. Cria a chave de API. E, naturalmente, é claro que o ideal seria você entrar aqui no Google Keep e vai salvando essas APIs, né? Enfim, salva no Google Keep ou salva num bloco de notas, salva em algum lugar seguro, para você não perder depois. Mas, beleza, estamos aqui, CrowdBot, copia a API, vai lá e bota assim, né? E cola a API aqui. Beleza, agora Google Place API para Local Place, vamos botar tudo sim, né? Cola API, mesma API. Gemini também, cola a mesma API do Google. OpenAI, não fiz nenhuma API do OpenAI, mas seria legal se você fosse usar um gerador de imagem da OpenAI ou for usar o Sora para gerar vídeo. Então ele vai pedir aqui uma API da OpenAI. Não vou usar nesse momento. OpenAI para o Whisper, né? Que é o texto para
que é fala para texto, também não vou usar. Eleven Labs é legal também. Isso para um caso de uso, se você for automatizar, pedir para que ele automatize, para que ele automatize criação de vídeos e tudo isso é legal. Então vamos lá procurar para o Eleven Labs API, API Key. Então você já consegue achar aqui o site, você vai direto. É sempre bom procurar direto. Então eu já tenho um cadastro aqui com a minha conta Google. Não tenho nenhuma API. Vamos lá criar nossa chave de API. Vou botar aqui pro CrowdBot. Escolhe o nome. Aqui você escolhe quais serão as opções que você vai habilitar para essa API, mas nesse caso, como eu vou apagar depois, eu vou tirar, vou botar sem restrição nenhuma. Ele vai, obviamente, vai dar um disclaimer aqui falando que você pode ter problemas com isso, mas não tem problema. Cria a chave API para a gente não precisar. Tá bom, aqui tá a nossa chave API, copia, vai lá, bota no sim e cola nossa chave API da Eleven Labs. Ótimo. Aqui ele pede para você habilitar algumas coisas. Esse boot, e essas vão ficar salvas diretamente vão ficar salvas localmente. Então você vai, eu quero habilitar esse boot MD, command logger, vai fazer ali também vai gravar todos os comandos que você já fez. Não vou fazer esse log não. Mas quem quiser habilitar os três, acho que é bem interessante. O Session Memory, que também para habilitar, para criar a própria memória dele, que ele vai salvar tudo que você fizer nessa aplicação, ele vai salvar dentro seja localmente, seja no seu servidor. Então vamos seguir. Ah, User Service. Skip checks. Tá. Pulou alguma coisa aí, não tem problema. Porque o principal é que ele instale. Aqui ele instalou o dashboard, instalou algumas coisas e esse dashboard ele tá aqui no nosso localhost, né? Mas o nosso localhost e também tem um token. Então nós vamos acessar por esse token, vamos substituir o localhost pelo IP do nosso servidor e com o nosso token. Então acredito que essa seja a forma mais segura de acessar, né? Porque se tentar acessar, vamos fazer esse teste aqui. Se a gente tentar acessar. Ah, não. É botão do mouse direito. Se tentarmos acessar aqui, vamos abrir uma nova. Deixa eu lembrar qual que é o IP. Qual é nosso IP? Tá aqui, ó. Nosso IP. Copia. E aqui também, localhost. Substitui localhost pelo IP. Ele já tem a porta certa ali. Nossa, abriu uma coisa bem doida aqui que eu não consigo entender. Não tem que botar HTTP não. Só isso e a porta. Qual é a porta? 18789. Então vamos fazer isso. 2.18789. Eu acredito que ele não vai nem abrir, ou vai abrir alguma coisa com algum tipo de restrição. Mas vamos tentar seguir aqui. Não, nem abriu. Vamos tentar fazer agora o, com o token, né? Que é o principal. Então, dá um recorte aqui. Ah, se bem que pode ser que ele esteja com o firewall, ele não deve estar abrindo essa porta com o firewall. Acho bem difícil. Então tem vários HTTP aqui. Vamos tentar com o token para ver se ele abre. Se não abrir, aí, beleza. Provavelmente ele vai. É alguma restrição de firewall lá na Hetzner. Então vamos abrir aqui, criar um firewall para criar uma exceção. Então vamos abrir a porta TCP, que é 22, a porta TCP, que é TCP, sim.
22, vamos abrir a porta 80, que é HTTP. Vamos abrir a porta 443, que é HTTPS. Adiciona mais uma. É, Vamos colocar aqui. É HTTP, mas é. Qual que é a outra porta? Essa aqui. 18789. Então, beleza. Cria aqui nosso firewall. Criamos aqui algumas regrinhas de firewall. Enquanto ele vai criando aqui, tá bom, aplicou. Vamos voltar aqui que eu acredito que eu coloquei com o botão. Ah, meu Deus do céu, apertei Ctrl C, ele saiu da aplicação. Não tem problema nenhum, não. Vou dar um pause, vou voltar de novo aqui pra gente seguir exatamente. É porque ele não tá rodando, então obviamente não iria, mesmo abrindo o firewall ali. E são legal, e é legal assim de fazer em live, porque isso aí são problemas que podem acontecer com qualquer pessoa e acaba que, enfim, a gente perde muito tempo, então é legal ter esse tipo de erro em live. Então, quando você tiver no terminal, Linux, aqui bonitinho, nunca dê Ctrl C, que aí você vai sair de qualquer servidor que você esteja aberto, qualquer terminal que você esteja aberto, ele vai fechar. E vai fechar seu servidor, vai fechar seu back-end. Então, nunca dê Ctrl C para copiar alguma coisa. Só dá um clique com o botão direito do mouse que ele vai conseguir copiar. E tá vendo? Já cola ali direto, mas é isso, é isso. Vou dar uma pausa aqui, bash, e vou instalar novamente. Ele provavelmente vai continuar do lugar que parou. Eu vou continuar a instalação, mas de todo jeito eu acredito que deva demorar um pouquinho. Vou dar uma pausa aqui pra gente seguir. É isso então, voltando. Fiz lá aquele instalação novamente, né, pelo curl, e ele já detectou que já tinha algumas coisas instaladas e foi seguindo, abriu novamente aqui o nosso servidor. Esse abriu um gateway no AWS, mas vamos tentar entrar por HTTP também, que é o principal aqui. Ok, entendo. Acho que ele nem não seguiu com aquele início de instalação que nós fizemos. É, Perdão. E já terminou a instalação. É, Tá. E aqui tá, ele já executou esse CloudBot Doctor. Então vamos executar o Wolfgear, tá? Vamos permitir que ele salve nossos credenciais ali nesses. Tá, ele tá pedindo permissão, né, pra tudo isso. Vamos permitir, ok? E, e vamos seguir com a instalação. Tem esse comando aqui, CloudBot Doctor, --fix, para, enfim, corrigir algum eventual problema. Então tá aqui no nenhum plugin, tá. Então vamos botar aqui CloudBot. Cloud 1, não. Qual é o comando? Ah, Doctor. --fix, será que ele vai funcionar? CloudBot Doctor, --. Então, beleza, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vai fazer Doctor completo, tá? Ok. Pô, não tinha passado por isso, porque realmente não. Bom, vamos tentar abrir lá pelo nosso Chrome. O token dele é esse. Agora já tem firewall configurado, tal, não sei o que. Tá tentando abrir. Não, nada. F12, console, não. Onde é que eu vou abrir isso? Eu posso abrir pelo CLI mesmo, pelo próprio.
Um minuto, galera. Vamos botar aqui só pelo CloudBot. CloudBot. Vamos ver se ele inicia aqui pelo servidor. Tem aqui alguns comandos. Vamos ver quais são os principais. Setup, Board, Doctor, Dashboard. Vou botar Dashboard. Control UI, tá. Dashboard. Será que ele vai iniciar o dashboard? Vai. Aqui, então beleza. Agora sim ele tá... Imagino que ele esteja rodando. Então não vamos apertar Ctrl C de novo, hein? Botão direito, copia. Vamos lá. Localhost. No. HTTP, dois pontos, // 46. Não abre. Ah, my gosh. Dá pausa aqui pra decifrar esse problema. Já volto. Descobri o problema. Era realmente aquele Ctrl C que eu dei lá, né? Naquele momento. Ele estava instalando algum pacote de NPM do Node, né? Então ele simplesmente corrompeu a instalação do Node. Então não, realmente o CloudBot não foi instalado com sucesso por conta disso. Mas vamos lá. Aí o que eu fiz agora, só para resumir bem de uma forma bem rápida, foi apagar todos os pacotes do Node, apagar e reinstalar o CloudBot. Então já estamos aqui novamente na tela de instalação, como se tivesse realmente formatado, realmente tivesse com a VPS 0. E vamos começar do início, né? Entendo ali os riscos e vou botar um Quick Start. O que eu pensei, na verdade não, vamos usar o GLM, é porque o GLM ele é free, mas é como o Gemini, ele é gratuito, algumas versões dele são gratuitas, porém tem um limite de tokens, né? Então, como o Gemini também, só que o Gemini tem uma janela um pouco maior, 1 milhão de tokens, que é bem pouco, vamos colocar assim, é bem pouco. Então vale a pena se você for usar, assim, tá testando e vai usar num nível maior, vale a pena assinar o GLM. E não tô ganhando nada por isso, só tô falando. Dá pra usar o Open Router também. Não testei ainda, mas enfim, só vamos finalizar, fazer da forma mais rápida possível aqui. Gemini, 1 milhão de tokens, dá pra gente pelo menos fazer as configurações iniciais e testar. Então, ao invés de colocar o GLM, né, o Z AI, vou colocar o Google Gemini. Inclusive dá para usar o Anti-Gravity ou o ALF, mas ainda não testei isso. E o Gemini CLI. Mas vou usar inicialmente a API do Gemini. Aqui temos tá, Google AI Studio. Então já está aqui configurado como já tínhamos feito antes. Copiar, API, cola. E como eu falei no início, né? Tudo isso vai ser apagado, inclusive esse servidor e as APIs, então fica perdendo seu tempo tentando copiar essas coisas não. Eu posso usar aqui um Gemini 2.5 Flash. 1.5 já é muito fraco. Não, 2.5 Flash Lite. Bom. 2.0 Flash. Bom. Flash Lite. Acho que tem um contexto bom de 2024. Tá bom. É isso que eu vou usar. Vamos voltar aqui para configurar o Telegram, né, o nosso bot. Como eu tinha falado no início, o WhatsApp corre risco de banimento, porque a Meta está em cima de APIs que não são oficiais, né? Então, assim, não vale o risco se você for usar o seu WhatsApp pessoal. Seria muito bom, né, poder usar o WhatsApp pessoal e tal, mas não é um... eu fiz até um teste, ele gera um QR Code, não sei qual é o tipo de API que ele gera para conectar no WhatsApp. Não são essas principais aqui. Pode ser um Baileys, acredito que seja um Baileys, que é o mesmo que a Evolution API usa, né? Bom, enquanto ele está instalando aqui a API do Telegram, bom, já instalou. Vamos lá, vamos abrir
O Telegram já temos aqui. Tá, já criamos e a partir disso vamos copiar o HTTP, a API dele HTTP. Esse bot também vai ser apagado, então, e cola aí para conectar o Telegram. Configurar as skills, de novo, né? Vamos lá, vamos configurar as skills. O Homebrew, isso deu um grande problema, porque isso é, é um controlador de pacote para o Mac. Assim, para o Linux também tem, mas eu não vou instalar. Quer dizer, eu vou instalar. Vou instalar não, vou escolher, na verdade, né? Porque vou escolher ou o NPM ou o PNPM ou o ban. Escolher o NPM novamente. Então aqui nas skills, vamos colocar aqui o Cloud Hub. Esses outros ele não vai instalar agora, então vamos deixar, eu vou fazer depois um vídeo só para instalar as skills. Mas só com esse Cloud Hub aqui nós conseguimos instalar skills tanto pela TUI, né, que é o terminal, quanto pela o CLI, né, dele no caso, quanto tanto pelo pelo Chrome, né, pelo front-end. Então vamos lá, instalar esse Cloud Hub. Cloud Hub. Então não vou instalar também as APIs Google Places, não vou, assim, como eu falei, é só início de teste, né? Saiu ontem, então a gente vai se aprimorando. Gemini API para o Nano Banana, vou instalar sim, então tá aqui, vamos voltar lá e pegar a nossa API pro Nano Banana, é a mesma, né? OpenAI não, OpenAI Whisper não. Eleven Labs, vou instalar também. Não é esse, é esse aqui. Aqui o Eleven Labs, esse aqui mesmo. Tem algum problema aqui. Ah, tá. Tá sem restrição, né? Então tudo bem. Copiar. Vamos lá. Dá ok. Botãozinho, cola. Esse aqui, os hooks que eu vou habilitar são de boot e a memória. Command logger. Não, por enquanto não. Isso tudo dá pra gente fazer depois também, só digitar no terminal, no console aqui, o cloudbot.onboard ou cloudbot setup, e dá pra gente reconfigurar tudo isso. Bom, agora vamos lá. O principal erro que eu cometi, que ele vai pedir, foi feita a instalação, né, ele fala tudo aqui. O principal erro que eu cometi foi tentar achar que a UI dele, web, nós teríamos que substituir o localhost e abrir lá portas no firewall. Tudo isso que eu fiz antes não funciona, porque aqui ele já está aqui ele já informa aqui esse controle de UI. Então o que precisamos fazer é pegar isso aqui. Esse aqui que é o endereço com token, e depois ainda tem um endereço com. Tá, ali foi configuração. Mas eu tenho um endereço com SSL, mas tudo bem. Por enquanto eu vou usar o terminal UI, né? Esse hatch aqui. Aí ele vai abrir com o terminal, com a UI do terminal, né? Beleza, então já que ele já conectou. Aqui temos aqui também outras informações que a gente pode conectar com a Brave API para fazer o web search, né? Então usaremos o, o pesquisador, né, do Brave. Então também é a mesma história, é só procurar lá e fazer o cadastro, né? Não precisa nem entrar no browser Brave, não precisa nem ter, eu estou usando o Chrome, mas eu tenho Brave aqui também, mas só botar, só pesquisar no Google Brave Search API e fazer o cadastro aqui. Eu tenho o plano free, que é uma carry por segundo e até 2.000 carries mensais. E tem uns planos assim bem baratinhos também, até mil requests, 20 carries por segundo. Então, assim, quem for
fazer web scraping, for fazer. É dinheiro que se gasta, mas vale a pena. Para cada um que souber fazer o seu tipo de uso. Então, para configurar o Brave depois, é só rodar esse comando aqui, cloudbot configure traço session web. Então, e aí você coloca lá sua API. E é isso. O que tem que fazer agora? Showcase não, tal. Wake up, my friend. Tem output, então ele tá aqui. O gateway está conectado, está em estado de repouso aqui. A gente está colocando aqui. Estou usando o terminal UI, né? Que é aqui pelo terminal. Google Gemini 2.0, que é o que eu escolhi. Tokens tem aqui. Usei 0 de 1 milhão de tokens que o Gemini te dá free. Então vamos botar aqui. Olá. Quem é você? Falar em português, né? E sem necessidade de pedir para que ele fale em português. Vamos ver se ele consegue responder. Vai, gente, main, session main. Por completo, com isso. Por que ele não quer me responder? No output. Já sei. Esse Gemini Flashlight tá off. Ai, vamos fazer ao vivo, né? Então, Ctrl C para sair daqui. Cloudbot onboard. O onboard você vai novamente reconfigurar algumas coisas. Isso aí, tá. Ok. Aí ele quick start. Vou colocar aqui, já tem os valores, vou usar os valores existentes. Então aqui eu vou mudar para o Google Gemini API Key. E aqui, vamos lá, copia API do Gemini, que é essa aqui. Volta. Cola. Enter. Vou escolher outro modelo. 2.5 flashlight. Vai ser esse aqui, que tem que ser um modelo de reasoning. Isso é bem importante. Eu li a documentação, então isso que eu tava usando antes. Tá vendo? Ele é um flashlight sem reasoning. Então tem que ser um modelo que pensa, né? Entre aspas. Então vamos usar esse aqui, o 925, é uma versão mais recente do 2.5 flashlight. Beleza? Configurar o Telegram já está configurado, acredito, mas vamos lá. Ele vai instalar modificar alguma coisa. Não, já está instalado. Configurar skills, não, já está configurado. Então aqui eu acerto o boot, markdown e o session memory. Enter. Então vou fazer um restart, vou restartar o gateway. Aí ele vai restartando aqui. Agora acredito que vai funcionar, porque realmente ele precisa de um modelo de IA que tenha reasoning. Então não se esqueçam de fazer isso. Vou abrir também de novo o TUI. Aqui ele apareceu uma opção de outras coisas, tá? LLM erro. Ele deu erro de novo no Gemini. O que ele deu erro aqui, cara? Meu Deus, quanta coisa. É, Erro código 429. Acho que extrapolou a cota do Gemini. Não entendi muito bem. Olha lá. Tá. Ele tá. Deu alguns erros aqui de Gemini, mas ele tá funcionando. Oi, meu amigo, acabei de acordar, estou aqui para te ajudar. Como está nessa primeira conversa? Tá. Aí vamos configurando aqui. Podemos ver que ele está usando o 2.0 flashlight, 0.1 milhão de tokens. Então vamos já responder aqui para testar, né? O nome que eu gostaria de me chamar. Vou botar, seu nome vai ser Ana. Mesmo segurando o Shift e dando Enter, ele já vai e ok. 2. Natureza assistente.
3,3. Que vibe. Como devo expressar? Direto, caloroso. Caloroso. 4. Emoji. Depois configuro pelo Telegram. A propósito. A propósito, o Telegram está conectado? Vamos ver se ela tem acesso, né? Se esse agente vai ter acesso, porque ele está com acesso root aqui no nosso terminal. Então, o que eu espero depois é que, com um acesso root, eu vou pedir para que ele também crie depois um usuário, né? Um systemctl ali que para criar um usuário não root, né? Sem tantos privilégios, mesmo sendo ali uma VPS qualquer, que, enfim, não é meu computador, mas vamos lá. Sua conexão com o Telegram tá ativa, Ana, sua assistente de IA, pronta para começar, tá. Então é legal que ele tenha acesso a algumas coisas e outras seja restrito, porque, por exemplo, eu vou pedir para que ele faça algumas aplicações em Python, né? Algumas automações em Python, e vou pedir para que ele faça depois, como eu falei inicialmente, né? Então são alguns casos de uso, assim, de fazer também gerar vídeos, né, com Vue 3, ou gerar imagens com Nano Banana, enfim, pedir para ele fazer esse tipo de automação. Ela, no caso, que agora vai ser minha assistente, né? Então é isso, galera. Vamos seguir. O Telegram tá funcionando. Vou tentar. Vou abrir aqui o Godfather e tentar abrir o Telegram, que eu já tinha feito um teste. Olá, Ana. Ah lá, não, aqui no Telegram tá falando que não está configurado. Então vamos lá. Vou copiar isso aqui. É, Me ajude a configurar. Será que ela vai conseguir e dar um Ctrl V aqui? Será que ela vai conseguir configurar, se autoconfigurar? A ideia é essa, né? Do agente, que ele se aprimore, ele consiga fazer a própria configuração, tá, pronto. Em paralelo, no Telegram aprovado com sucesso, você deve conseguir receber mensagens agora. Perfeito. Vamos ver. Lá, Ana. Aí. Opa. Então, beleza, viu? Já reconheceu aqui. É um prazer falar com você aqui no Telegram. Então, agora já podemos comunicar no Telegram. Tá, para finalizar o que ficou para trás, então já deu para ter uma ideia mais ou menos aqui. Pô, 28k tokens, meu Deus do céu, que ele usou só nessa conversa. Mas tá bom, depois eu vou assinar o GLM e vamos ver qual que funciona melhor para o nosso caso, para os nossos casos de uso, né? Deixa eu sair daqui desses erros aqui de Gemini e voltar aqui ao que interessa. Porque realmente, deixa eu lembrar como que para abrir, eu tinha conseguido abrir o terminal, conectar com o SSH. Tá, vou perguntar para ela de qualquer jeito, né? Já que estamos aqui. Para abrir a Web UI. Então é mais fácil que o próprio agente, ele agora consegue se aperfeiçoar. Então esse aqui não é. Não, também não é. Eu não entendi por que ele tá me respondendo aqui duas vezes, tá? Interface Web UI no chat. Pedir para ele informações de como eu rodo a Web UI no meu computador. Aí espero que tá o bin de loopback.
Eu vou trazer isso depois no próximo vídeo, que já tá passando aqui de 1 hora de. Já vai bater 1 hora de vídeo, então eu vou trazer isso depois. Instalação das skills. E eu tinha. Na outra instalação que eu tinha feito, ele tinha falado de uma forma como rodar. Que é, você tem que conectar no seu próprio SSH, né, conecta um SSH para abrir um servidor no seu terminal e, e para depois rodar no. Que o gateway dele tá rodando no localhost. É, então, o que eu pensei, assim, inicialmente, tá rodando no localhost aquela hora que eu tava mudando de IP, né? Então, deixa eu sair do. Aqui tudo que ele responde tá aqui no terminal, né? E tudo que ele responde tanto no Telegram também aparece aqui. Bom, sair, eu pensei que fosse o nano barra etc barra hosts. Pensei que fosse nano espaço barra etc barra hosts. Aí eu pensei que fosse mudar aqui o localhost dele. Aqui ele até instalou um outro localhost, que é esse do CloudBot. Mas eu pensei que fosse mudar aqui, que é uma das formas de instalar ou fazer uma instalação de Docker em Swarm, né? Então, uma das formas é você alterar o seu IP aqui e colocar o IP real da VPS, para que ele não enxergue o localhost com esse IP 127. Ele vai enxergar como. E você muda o nome aqui também, né? Mas, enfim, eu posso também criar um outro, né? Obviamente com o próprio IP da minha VPS. Então aqui está o IP da minha VPS, então eu posso aqui, pego o IP, colo aqui e dou um nome para ele, que vai ser um manager, um gerente 1, tá bom. E aí dá um Ctrl X, salvar Y, Enter, sai. Mas também não é dessa forma que a gente vai acessar o terminal. É de uma outra forma, nós temos que conectar o SSH com traço H, traço L, conecta no nosso servidor, enfim. Eu acredito que CloudBot, ele tem aqui os comandos. Se você digitar CloudBot, ele vai aparecer os comandos. E dentro desses comandos, eu acho que é Gateway Control. CloudBot Gateway. Vale a pena testar, sabe? Quem tiver com um pouquinho de tempo, assim, vale a pena testar, assim, pelo menos os principais comandos aqui. O onboard e o setup é para reconfigurar, né? Esse configure também ainda não testei. O doctor para fazer fix, né? Para corrigir algum tipo de erro. Dashboard, pode ser dashboard também. Eu não sei se eu abri esse, mas vamos ver. Tal. MCT Auto User Cloud. Tá. Não é esse não. Falhou. Dashboard. Gateway não. Vamos tentar o CloudBot Dashboard. Localhost, docs. Então, aqui, isso, é isso mesmo. Dashboard. Então, temos que conectar aqui a esse SSH-N-L com a porta, e aí na porta conecta meio que invertido, né? Conecta no localhost com a porta, e aí vai conectar o nosso root com o nosso IP da nossa VPS, né? E aí provavelmente ele vai pedir para. Vamos fazer logo isso agora. É, Vamos fazer logo isso aqui. Vamos abrir o terminal? Terminal do Windows mesmo, hein? É, E aí a gente copia logo esse comando aqui. Copiamos. Abrir o terminal do Windows. Cola. Remote change. Gata. Eita.
Entendi muito bem, não. Deixa rolar, galera. Aí na próxima a gente vê isso aí. Detect, open fire computer, then open. Então é mais ou menos isso. A gente tem que conectar um terminal aqui. Eu não usei o PowerShell, né? Mas tá bom. Não vou usar. Eu usei o terminal do Windows, mas poderia ter usado o PowerShell para conectar aqui. Não sei se da outra vez que funcionou foi assim, mas tudo bem. Fechou, galera. Vou agora apagar tudo isso para fazer novamente o meu. Agora eu vou instalar de verdade e vou configurar como eu gostaria. Valeu se você ficou até aqui, dá um joinha. É, prometo que eu vou fazer um outro vídeo agora ensinando a instalar isso em 10 minutos, que é o essencial. Menos de 10 minutos, né? 5 minutos, instalar e configurar. Para quem tá sem muito tempo para ficar pegando um tutorial um pouco mais longo, de muita falação, mas acredito que também possa valer a pena para fazermos esse brainstorm aqui juntos e pensarmos em alguns casos de uso para esse tipo de agente. Então, beleza, eu vou deixar na descrição um cupomzinho de $20 para você usar para o primeiro mês, para você usar na Hetzner. E, e vai te dar ali $20, você testa, sabe? Não precisa de cartão de crédito, não sei se vai precisar, mas se precisar, você faz aquele esquema de colocar um cartão de crédito virtual, porque ele não vai fazer cobrança e é isso, fechou. Deixa um joinha aí, deixa um comentário, que eu prometo que vou responder todos eles. E faz esse cadastro aí na Hertz, né? Pega $20 aí para pelo menos testar e vamos nessa. Forte abraço, até a próxima aí.